Bem-vindos a mais um Day You Connect Cast. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é meu amigo de trilha, meu amigo de vinho, uma pessoa que eu conheci já tem alguns anos e também é empresário do ramo contábil. Seja bem-vindo, Alexandre Casagrande. Vai ser um prazer aqui bater esse papo com você e entender um pouco mais aí de como você começou. Sei que você tem bastante experiência também com o cliente, agregou já na vida de muitos empresários, de muitas empresas. Seja bem-vindo, meu amigo. Pô, cara, valeu, ó. Satisfação, tá? Confesso que quando você chamou, eu falei, putz, vamos lá, né? Vamos agregar, vamos ver o que a gente pode falar. Rapaz. É assim, e você tem uma história muito bonita de crescimento, né, cara? Assim, você meteu o peito, abriu aí a sua contabilidade, a sua empresa, né? Como é que foi isso daí, Alexandre? Assim? Cara, não sei se você sabe a história do início, né? De quando eu realmente abri a minha empresa, porque eu trabalhava com a minha mãe e meu padrasto. E eles eram contadores, porém eles não eram contadores a nível de fazer um business, de ter um business. Era basicamente... Você era muito novo nessa época. Muito novo. Há 17 anos eu comecei, né? E eu fiquei até os 25, 26 anos com eles. E minha mãe vem como contadora em uma empresa, né? Na época, a Transportadora Belmoc. E o meu padrasto era ex-jogador de futebol, cara. Ele foi e depois que se aposentou, não pôde mais jogar, né? Foi pro lado da contabilidade, por influência de um primo dele. Enfim, aí ele acabou me influenciando também, junto com minha mãe, 2 contadores, né? Só que nunca foi um business em si. E aí quando eu entrei e comecei a ter maturidade do negócio, eu falei, cara, peraí, tá na hora de eu trilhar o meu caminho, né? As ideias já não estavam batendo, todo o processo que eu queria fazer era mais difícil, né? Influenciar eles. Eu falei, bicho, tá na hora de cada um seguir seu rumo, vai ser melhor assim. O que você teve que romper, assim, Alexandre, porque nem sempre é fácil se desvencilhar da família, né? Se desvencilhar no bom sentido. Sim. Na verdade, assim, é fazer uso do seu próprio entendimento, né? Porque você estava enxergando alguma coisa, estava entendendo uma coisa diferente e poucas pessoas têm coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Às vezes fica vivendo o entendimento de outras pessoas. Exatamente. Né? E como é que você teve que romper para fazer uso do seu próprio entendimento? Você sabe que essa pergunta aí foi a pergunta que me fez assinar a Dale Carnegie, né? É mesmo? Um amigo meu me indicou, né? E aí, na época, né, o trainer, ele chegou lá no escritório, lá em Campo Grande, Cariacica, e aí, conversando, ele falou, e aí, cara, mas você sabe qual é a pergunta que você vai ter que responder, né? Aí ele olhou pra trás assim, minha mãe e meu padrasto estavam lá, quando é que você vai se desvencilhar pra você conseguir crescer? Quando é que você vai soltar essa amarra? Aí eu gelei, porque eu pensava nisso, mas eu tava fugindo disso. A decisão, olha, eu sempre tenho falado que a decisão mais difícil normalmente é a mais acertada, é aquela que dói mais, né? Sim, sim. E aí, cara, eu falei, putz, você me pegou. Me ajuda. Te jogou dentro de um poço. Total, cara. E aí é doloroso, porque aí os gatilhos começam a vir, né? Poxa, eu cresci aqui, a minha família mudou de patamar financeiro com a contabilidade junto com minha mãe e meu padrasto. Então, assim, isso era pela muito sua forte, cabeça cara. assim, tá, e se eu sair, o que serão deles? Passava com esse tipo de coisa Exatamente. O que vai acontecer se eu sair, né? Mas eu falei, putz, o negócio rodava antes de mim, eles viveram antes de mim, eles vão ver depois. Tá tranquilo. E eu acho que vai melhorar. Para eles, no máximo, eles vão manter o que eles têm, que tá bom hoje para eles, né? Então eles estavam... Que é o uso do entendimento deles. Claro, eles estavam indo mais devagar, o negócio deles era ir parando, aposentar. O meu negócio era acelerar, cara. Pô, 25, 26 anos, doido pro negócio começar a crescer. E aí, fazendo o curso da Dale Carnegie, e eu falo isso, não é marketing nada, né? É porque foi o que aconteceu. E no curso, um dos meus planos de ação era arranjar um sócio, cara. Porque eu precisava... Eu não queria fazer sozinho. Eu precisava de 2, eu precisava de alguém para trocar ideia, alguém para crescer junto comigo. E a pessoa tem que ter bastante humildade para reconhecer isso. Tem. Porque por mais ponto forte que ela tenha, se ela juntar com outra pessoa que tem outro ponto forte para desenvolver um negócio, o sócio é muito bem-vindo neste caso. Cara, e aí é um primeiro ponto que para mim ele é primordial, né? Sozinho não dá para construir nada, tem limite. Você consegue construir, mas tem limite. E esse limite geralmente ele chega rápido. Né? Você tem limite de tempo, tem limite do seu esforço físico, enfim, tem negócios e negócios. Mas em conjunto, para mim, dá para chegar muito mais longe. E quando eu tive essa vontade, né, eu falei, cara, e aí, quem é que vai ser?
Então eu achei um sócio, né, do ponto de vista da análise. Alguém da minha área que faz aquilo que eu não sou muito bom. Um cara muito mais técnico do que eu sou mais comercial, eu sou mais apolítico, estratégico, e ele era execução. E ele trabalhava com minha mãe. E aí o menino que a história era com 19 anos, ele já gerenciava 1.100 funcionários como gestor de RH. Eu falei, é esse cara aí. Aí liguei, já tinham feito serviço com ele, né, coisas poucas, e liguei pro cara e falei, bicho, vamos bater um papo? Quer ser meu sócio? Não? Como assim? Falei, vamos conversar. Cara, nós conversamos e já contando um pouco do final do que aconteceu, né? Até hoje, desde que a gente fez a sociedade, eu tirei ele de uma empresa. A gente tinha um faturamento X naquela época, eu tirei ele da empresa. E a empresa, quando eu tirei, ele falou, não, peraí, se ele vai, eu vou também. E ele já trouxe o primeiro cliente. Já trouxe os clientes. Não, e era um grupo imenso que está com a gente até hoje. Né? E isso é outra vitória. Com 7 anos de sociedade, o grupo está com a gente ainda. E desde então, a gente cresceu 900%. Caramba. Desde aquele momento. 7 anos depois, né? Começamos nós dois. Tem muita história para contar. E eu imagino também nessas histórias para contar assim que teve bastante dor de crescimento também, né? Não, os problemas vão acontecendo, porque no início, né, pouco dinheiro, tem que montar a estrutura. Aí, rapaz, o famoso frigobar, a gente era tão mão de vaca. Essa é boa. Jones, isso aqui é pra você, velho. Aí, Jones, ó, nós vamos fazer um corte e mandar pra você dessa. Porra, bicho. A gente comprou um frigobar de um motel na OLX. Quando ele chegou, ele tava acabado. Não, bicho, cara, loucura. E aí a gente falou, velho, não, vai ser esse mesmo, vamos renovar ele. Compramos a tinta, lixamos ele. Quando a gente lixou, a gente descobriu que ele foi pintado umas 7 vezes. Já tinha umas 7 camadas de tinta no frigobar. Cara, tentamos que tudo, trocamos a borracha dele, enfim, usamos. E a gente olhava pra ele todo dia e falou, cara, esse frigobar é uma merda. Mas ficou pra história. Ficamos um ano com ele até trocar por um bom, que tá lá até hoje. Mas esse foi o símbolo do nosso crescimento. Foi o símbolo do que a gente colocou de esforço e de todos os desafios. No início, cara, era até meia-noite. Né? Principalmente ele na operação, na mudança do vínculo da cabeça, ele tinha um cliente só. Do nada ele foi para 15 a 20 clientes na época. Entendeu? E aí ele começou a querer abraçar o mundo. E aí a gente começou os problemas de sociedade, os problemas com o atendimento ao cliente, como é que a gente vai gerenciar o negócio. E até mesmo coisa. Porque a cabeça que lida com é diferente da cabeça que lida com 5. Que é diferente que lida com 30, daqui a pouco tem 100. Então, tem que começar expandindo a capacidade para que caiba mais coisas dentro da cabeça. E é um crescimento de dor o tempo todo, porque nem sempre a empresa tem um caixa grande, né? Uma experiência necessária, às vezes, também. A experiência. Eu digo que a base da nossa operação, né, a base do nosso crescimento, e isso eu vejo, assim, que vários negócios de sucesso tem histórias parecidas, né? Cada um no seu tamanho, mas é o olhar para o cliente com carinho. Cara, botar carinho no atendimento do cliente, na situação do cliente, né? Desde que ande junto com a nossa e com o que a gente quer, alinhamento de propósito, velho, a gente nunca teve comercial. E eu não acho isso uma vantagem, não. O que dá para perceber é que vocês não têm clientes, vocês têm amigos lá que vocês fazem negócio junto e um cresce com o outro, né? Exatamente. Isso é muito da característica e dos valores que a gente percebe em vocês. Exato, cara. E assim, essa era a nossa base. Quando acontecia um erro lá no escritório, que a gente começou a ter funcionário, a gente ficava doido, cara. A gente ficava no nível de, eu acho que até em excesso, de ligar pro cliente, avisar que não vai acontecer, mudar processo. Para cada erro que acontecia no início, a gente fazia um processo diferente para não acontecer mais. E toda vez que acontecia algo, a gente melhorava. A gente não tinha um sistema de processos. Começou a... E vocês tinham uma mentoria ou era no peito mesmo? Era no erro ali, opa, vamos parar a bola agora, vamos... Legal. A mentoria a gente não tinha diretamente. Não tinha. Era nós dois e a gente conversava nós dois. E falava, bicho, é a primeira vez em tudo para nós. Então a gente vai ter que se virar. Mas quais são as melhores práticas de mercado? Aí a gente ia para o mercado e a gente tinha a ideia de seguinte, vamos fazer 10 orçamentos antes de decidir. A gente fazia uma rodada de negociação o dia inteiro, cara, com um monte de empresas de processos online, né? E aí, enfim, a gente ia selecionando. Mas nem sempre foi assim, porque essas empresas eram mais caras. Sim. Antes de chegar nelas, a gente ia no mais barato e já bicho, quantos problemas a gente teve até conseguir
algo com mais qualidade. Só que isso é uma montagem, é um processo, tem que respeitar. A base foi em cima de tratar o cliente como se fosse a gente. Sim. A empatia. Velho, isso vende muito. Uhum. Teve 3 a 4 vezes na nossa história que a gente foi querer iniciar o comercial e falando, não dá. Por quê? A gente não tem braço. Se entrar mais 10 clientes amanhã, a gente vai ficar louco. A qualidade não, Vai não baixar consegue muito. entender. Então tem que contratar. Aí contrata. Aí do nada, clientes indicaram. Não dá. Pandemia. Pô, vai sair cliente, nós vamos perder. Já fomos aí, estrategicamente, né? A gente tem o dashboard lá financeiro e tudo mais. E se 30%, 40% do nosso faturamento cair amanhã? Tava na pandemia, tudo parado. A gente vai ter que fazer isso e aquilo, ajustar, demissão e não sei o que lá. Porque a gente não precisava, não podia tomar prejuízo, né? Cara, não aconteceu nada. Muito pelo contrário. O número de clientes que entrou em 2019 entrou em 2020. Loucura, cara. Eu lembro até hoje. Foram coisa de 38 clientes, se eu não me engano. Né? Ficou a mesma coisa, velho. E aumentou o nosso faturamento, aumentou o número de funcionários. Naquele momento a gente foi para o home office. É assim até hoje. O negócio rodou, nossos processos rodaram. Agora é só polimento, é só melhoria. E chegou ano passado, a gente viu um faturamento, um marco. Né? Um marco de faturamento, que para nós... Eu vou falar aqui, qualquer coisa corta ali depois, se o Jonas não quiser. Mas para mim é muito importante. A gente chegou a um marco com contabilidade no faturamento de R$1 milhão no ano. E para nós aquilo é um... Como é que dizia? Era um alvo. Que até pouco tempo... Objetivo. Era um objetivo assim, cara, será quase que a gente vai chegar? Quase que um sonho, mais um pouquinho. Eu acho que é um marco que nem todo mundo consegue atingir no nosso ramo. Que é serviço, né, cara? Serviço. E a gente chegou e olhando para nós, nunca olhando para os outros. Cara, nós estamos com 18 pessoas. A gente tem um nível de faturamento, porra, muito grande, né? Perto do que a gente tinha antes, comparando sempre com a gente do de trás. Então essa evolução, ela foi muito grande, é uma puta vitória. Hoje, a gente consegue desenvolver o nosso negócio não estando na ponta operacional. O Jones, ele já se desvinculou completamente da ponta operacional. Eu fiquei, porque eu tenho alguns desafios ainda do meu setor que eu tenho que resolver. Mas é um deadline de tipo, até outubro desse ano eu não tô mais. É aquele processo do tempo mesmo, de maturação, né? Exato. Não dá muitas vezes pra gente fazer um churrasco no micro-ondas, que precisa de tempo. Exatamente. Né? Então, não adianta queimar etapas, não adianta, mas já tá dentro do seu radar de acontecimento, vamos dizer assim, né? Exato. E assim, hoje, na hora que a gente pensa no estratégico do negócio, lembra que a gente começou tratando o cliente como amigo? Agora a gente precisa trabalhar essa cultura para que os nossos colaboradores tratem o cliente como amigo. Exato. E não simplesmente o cliente como mais uma tarefa. Cara, esse é o maior desafio para mim hoje, para a gente conseguir manter qualidade. Porque se eu não conseguir implementar essa cultura, como é que os clientes vão continuar me indicando? Se a minha equipe não dá a mesma atenção que eu dou. Eu não tenho como mais dar atenção para 180 clientes, cara. Cara, não tem como. É impossível. Não dá. E chega a doer, mas eu só cresço se eu consigo soltar, né? E essa faz parte eu soltar para os outros que estão trabalhando comigo, porque na verdade eles também provavelmente pretendem crescer. E eu tenho que criar esse espaço para eles crescerem. Sim. E eu só consigo criar espaço para eles crescerem se eu também soltar um pouquinho para ir para outros setores, para encarar novos desafios, né? E aí, ao soltar, você vai ver o tamanho da sua eficiência no treinamento de delegação. Ou é delargação. Ou delargação. Cara, isso como eu te falei um pouquinho antes, né? Eu tava pensando, né, na história do nosso negócio e os problemas que fortaleceram a gente. Sim. Quando as pessoas me perguntam, cara, os momentos mais marcantes do seu negócio, eu só lembro de problema, cara. Mas eu só lembro de problema que a gente resolveu. Saiu vitorioso do outro lado. Tinha um negócio que falava, cara, como é que a gente vai sair disso? Cara, não sei, mas nós vamos sair. Vamos dar um jeito. Então, assim, a gente quando delegou, a gente esqueceu de fazer a conferência em alguns processos. E aí começou a vir problema, começou a vir erro, começou a vir desgaste com o cliente. Por quê? Porque a gente botou outra pessoa. A gente falou, Jones, cara, a gente colocou outras pessoas, mas a gente aprimorou a habilidade delas em relacionamento. A gente conseguiu duplicar a forma que a gente executa para eles executarem? Eu acho que não, né? Então nós temos que voltar um passo e a gente tem que fazer isso. Porque sem isso, cara, a gente não vai conseguir duplicar a capacidade de atendimento, a capacidade de manter a qualidade. E é legal você falar isso, porque eu vejo muito empresário, às vezes, ele se utiliza da lógica para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, hoje eu tô com
com 100 clientes, eu consigo atender. Logo, se eu contratar outra pessoa, ele vai fazer igual eu faço, nós vamos atender 200. Mas é uma lógica perigosa, né? É a mesma coisa de... a lógica, muitas vezes, ela é ilógica e ela não funciona. Se você põe uma pessoa com a cabeça dentro do forno a 80 graus e os pés dentro do freezer a 0 graus, você fala assim, na média está 40. Mas na prática a pessoa morreu. Exato. Então a lógica ela não funciona, né? Vamos fazer uma média, vamos fazer um processo aqui, vamos contar com... Outro erro que eu vejo é a pessoa conta que o outro vai fazer baseado na minha experiência. Eu já fiz, então eu conto que o outro vai dar conta de fazer. E nem sempre é assim. Isso é muito comum. Eu só conto que o outro vai conseguir entregar se ele já fez. Sim. Se ele não fez, cara, ele é uma promessa. Bom, a gente vai medir o potencial do outro com a nossa régua, né? Exato. Não dá, cara. Não dá. Tem como. E uma das conversas do nosso negócio era isso. Pô, por que errou? Por que não viu isso? Por que não viu aquilo? E aí eu conversei essa semana com o meu time, falando, gente, se eu for pedir para cada um de vocês contar a história de vocês, a gente vai ouvir uma história diferente para cada pessoa. Exato. E aí, atrelando isso ao processo de onboarding, né, o processo de contratação de pessoas para o nosso negócio, as empresas que não têm uma cultura clara, uma missão clara, um alinhamento claro em relação ao que quer atingir e de que forma quer atingir. Que todo mundo consegue avaliar um objetivo de aumentar faturamento, mas de que forma? Tratando como as pessoas que estão fora, os clientes, fornecedores que estão dentro. E até mesmo porque ele não se torna sustentável, né? Porque às vezes você atingiu a meta, tá lá no... tá aparecendo, nós estamos no verde, batemos a meta, mas a que forma foi isso, a que custo foi isso? Velho, tu tá querendo trazer um cara porreta, o cara pra velocidade, o cara pra trabalhar, pau no gato, pra desenvolver o caramba que for. Tem duas coisas que você não avaliou nele, né? Primeiro, a percepção dele de negócio, a percepção dele da vida. Cara, de onde você vai ver? Qual é a história dele? Será que ele tá alinhado com os objetivos da empresa? Não é somente o currículo do cara. Eu já tive várias decepções curriculares. E o que vai acontecer com a minha equipe, com esse cara no meio da minha equipe? Essa pessoa ela pode vir, tecnicamente ela é capacitada, mas e o nível emocional dela? Né? O que ela carrega da vida dela que ela vai trazer e vai botar o jeito dela dentro do seu negócio, dentro do nosso negócio? Né? E a outra coisa, o que ela espera da empresa? Hoje, o que eu vejo é que mudou a forma como a gente contrata as pessoas. É a empresa que está fazendo a entrevista com a pessoa. E quem não, cara, a pessoa que está fazendo com a empresa. Desculpa, isso ao contrário. A pessoa está entrevistando a empresa. Mas estou falando que tá desse jeito, cara. E quem não entender não vai conseguir reter os melhores talentos. Porque, cara, hoje já tá... Qualquer pessoa que vier aqui, qualquer empresário vai dizer a mesma coisa. Temos um problema de mão de obra, a nível inclusive mundial. Então, veja, se você tem um problema, se a demanda é menor que a oferta, o que tem que mudar? A forma como a gente conquista... Para cada vaga, eu vi uma pesquisa, para cada vaga aberta, tem menos de 0,8. Pois é, cara. Né? Então... Hoje é março, né? Eu tô desde dezembro para contratar uma pessoa para o meu contábil. Entre analista, assistente auxiliar. Eu recebi uma ligação ontem do setor moveleiro, uma pessoa de muito peso, de muito respeito lá. Ele falou, Adriano, não apareceu nenhum prodígio aí, não. Eu estou precisando para o meu setor produtivo. E ele não precisa vir pronto, eu só quero que tenha vontade. Sim. Porque aqui é quase que uma universidade. Eu vou treinar ele, daqui a 1 ano ele vai ser chefe desse negócio. Não apareceu ninguém, não. Pois é, cara. Eu tenho alguns clientes, vários tamanhos, né? Os meus clientes, né? Você tem um cliente do 8 mil por mês de faturamento, 10 mil por mês, e o cliente do 1 milhão por mês de faturamento, né? E eu ouvi de um cliente meu que, assim, Alexandre, você está ainda na contratação dos até os 5, 6, 7 mil. Contrata o cara de 15 a 25 mil mês. Contrata as pessoas com nível técnico avançado. É muito mais restrito. Sim. É muito mais difícil. A gente tem vaga aberta há muito tempo. E aí acontece o quê? Vai migrando as pessoas de lugares, né? Acaba que se ataca o outro. E o desafio como é que... Não é só contratar, né? Porque tem um lance da cultura. Como é que eu vou colocar essa pessoa dentro da minha equipe? E como você falou, hoje é muito comum a pessoa que está sendo contratada, ela que faz a entrevista com a empresa.
Agora, a gente tem que lembrar, como dono de negócio que você nós somos dono de negócio, que nós temos que cuidar da cultura. E isso faz me lembrar da história do Procusto, né? A cama de Procusto. Procusto, ele tinha uma cama de ferro. Uhum. E, eventualmente, isso é da mitologia, passava Sim. algumas pessoas, viajantes, e pedia pouso na casa do Procusto. E o Procusto pegava e falava, não, beleza, tem uma cama aqui para vocês. E aí o visitante deitava. Só que a cama de Procusto era o seguinte, se o cara fosse baixinho, ele amarrava o cara e esticava o cara em cima da cama. E matava a pessoa. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava as pernas das pessoas. Né? E eu vejo assim que a gente tem que cuidar da cultura dos dois jeitos. Porque tem algumas pessoas que entenderam que a demanda está muito alta e ela chega na empresa hoje querendo colocar a cultura dela. Sim. E querendo colocar a empresa na cama de ferro dela. Sim. Fala, cara, não. Você é responsável como dono pela cultura da tua empresa. E a gente não pode deixar a coisa desandar colocando qualquer pessoa. Isso aí. Então, aí talvez tenha que deixar a vaga aberta, mas eu não estrago a cultura da minha empresa. Exatamente, de forma alguma. E trazer, o entregar algumas concessões, você tem que lembrar que a concessão vira uma obrigação depois. Para qualquer coisa. Para o seu cliente, para o teu colaborador, né, para o teu fornecedor. Concessão vira regra, não vira exceção. Meu amigo, deixou passar uma vez, acabou, fica cara. muito difícil. E lá no meu negócio, eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora, recentemente, né? Uma pessoa queria uma concessão que não está no nosso escopo de serviço. Ah, mas uma outra contabilidade executa. Eu falei, cara, então, hoje a gente tem vários tipos de negócio. Tem pessoas que vão querer se diferenciar absorvendo outros serviços. Faz parte. Esse serviço a gente não quer absorver, é uma posição estratégica nossa. E tá tudo certo. Uhum. Então eu não abdico da minha estratégia para eu conseguir querer agradar todos. E tá tudo certo. E essa forma que fez a gente chegar até aqui. Cara, a gente vai seguindo a nossa missão, na nossa estratégia. Fizemos muitas concessões ao longo do caminho e basicamente todas as concessões nos deram extrema dor de cabeça. Serviram para a gente criar casca. Né? E veja, você não tem nenhum cliente, você faz 10 mil concessões, né? E por isso assim que os critérios de uma empresa, pelo menos na Deio, funciona muito bem assim. Cara, os critérios estão acima do que eu penso ou da minha vontade de abrir uma concessão. É critério. E acabou. E eu, como gestor da empresa, né, e as pessoas como donos de empresas, os critérios têm que estar acima do dono. Pronto. Porque senão daqui a pouco o dono mete a mão no caixa, acha que o dinheiro é dele. Não, qual que é o critério da distribuição de lucro? Como é que vai funcionar? O critério tem que estar acima da gente. Exato, e você deu um exemplo que deve ser padrão aí para qualquer contabilidade que se preze aí, né? Deve ter uma história que você acabou de dizer. Isso é um case interessante. Cara, eu tive um cliente que exatamente, não é porque você tem 100 mil reais na conta que ele é teu, pô. Não é teu. Tem que lembrar não que é teu. Você não olhou o passivo, você só olhou o ativo lá na conta. E o passivo? E, cara, isso é a derrocada, o início da derrocada da empresa. É uma análise inocente de fluxo de caixa. E isso aí aí a gente já vai para campos de análise de planejamento estratégico orçamentário, que as empresas que vencem, elas dominam isso. Dominam, cara. Tem muitas algumas que podem vencer sem antigamente, sem acho isso aí, que também né? é da tua época, né? Embora você seja um rapaz jovem, mas era muito comum, e até hoje é comum, as pessoas falarem assim, atendimento é tudo. Cara, atendimento é uma parte do negócio. Exato. Atendimento é uma parte do negócio, a gestão é outra parte. A contabilidade, cara, a contabilidade, há tempos atrás, não eram levado tão a sério como um setor hoje altamente estratégico, cara. Não era. Hoje, o amigo principal de um dono de empresa, cara, é o contador dele. Sem dúvida. É o contador dele. E eu vou dizer mais, tá? Não é a empresa que assessora. É o contador responsável pela operação. Porque são coisas diferentes em geral, né? Você tem uma assessoria contábil
Em geral, você vai falar com as pessoas quando você precisa de alguma explicação, com os colaboradores, você vai ligar para o CNPJ. Sim. Mas, à medida que você cresce, você liga para o CPF. Sim. Você tem o seu braço de ferro ali da contabilidade, você não vai pisar em algum lugar sem o aval dele. E isso acontece muito nas empresas lá no escritório. Eu tenho clientes que vão desenvolvendo e começam a ficar com medo do tamanho que eles têm. E quem é a figura de referência deles para avaliar outro negócio? É o contador. Cara, tu tem cliente maior aí? Como é que foi? Conta para mim. O que você vê que é interessante que eu tenha que observar para eu não me ferrar lá na frente, para não pagar mais imposto lá na frente? Cara, a gente serve como esse braço, isso. sabe? E é muito... O cara, o dono de empresa, o gestor, que é preocupado com a empresa dele, ele procura o contador. Sim. Porque nem sempre o computador vai ficar ligando. E aí, o que você está precisando? Não sei o quê. Às vezes o cara que... Porque, em última análise, quem é responsável pela empresa dele é a pessoa. Sempre. Sempre. Porque qualquer coisa que der errado vai... E eu tive uma vez um participante, sabe? E começou meio... não sei o quê. Começou com uma reclamação, um chorumingo e tal... E daí a pouco ele começou a colocar a culpa do contador, que o contador não me dá o suporte. Os outros. E eu comecei a sentir um cheiro esquisito na conversa, né? Eu falei, meu amigo, quem é o responsável pela tua empresa é você. Você já foi até ele e sentou lá. Pronto. É você que tem que ir. Eu não estou falando que o contador não deve ir. Não, você tem razão. Mas, cara, quem é o dono do negócio, em última análise... Eu que estou preocupado com o meu negócio, eu chego lá, Alexandre, ó, vamos dar uma olhada? E o que você acha? E eu aperto até assim, para ver se a pessoa tem café no bulho, Claro. E se eu perceber que não tem, eu tenho que mudar. Sim. Né? Sem dúvida. Os tropeços, né, vão fortificando, dando musculatura pra gente, né? E a questão do posicionamento, cara, a gente, por deixar de se posicionar em relação àquilo que a gente precisava fazer, vou dar um exemplo aqui. Na verdade, a gente conversou aqui sobre o que eu faço dentro do meu contrato, qual é inerente à contabilidade e o que as pessoas esperam são coisas diferentes. Você falou de uma questão agora que deu um problema para mim, só estou tentando lembrar o que você disse específico. Mais ou menos assim, quando eu fecho meus clientes hoje, eu já... lembrei. Quando você falou assim, Alexandre, o cliente fala que, pô, mas o meu contador deixou a desejar, o meu contador não me avisou, o meu contador não prestou atenção. Eu falei, cara, o negócio é teu. E quando eu fecho o negócio, me deu tanta dor de barriga que hoje, quando eu fecho qualquer negócio, por exemplo, janeiro, as 2 primeiras semanas eu fechei 10 contratos em janeiro. E para os 10 pessoas diferentes que eu fechei, eu falei, olha só, você veio por indicação, que basicamente todo mundo lá no escritório vem por indicação hoje. Você gosta do nosso serviço porque quem te indicou falou que gosta. Você gosta do nosso atendimento porque quem te indicou falou que gosta. Ok. Só que tem o seguinte... Qual é a tua parte? Qual é a tua parte? Qual é a tua parte eu não nisso? vou te ligar toda semana e te perguntar como é que tá. Eu não posso te prometer isso. Eu te prometo as entregas dentro do prazo, as entregas dentro da legalidade, as orientações corretas. Agora, você quer algo a mais? Você tá com dúvida? Você tá inseguro? Bicho, me aciona, cara. Vai ser um prazer te ajudar. Exatamente. Agora, não espere isso de mim. Eu tô com muito cliente aqui, o meu core é fazer o básico bem feito e fazer rodar aquilo que eu te prometi. Exatamente. O a mais, eu vou fazer. Então, quando eu ouço assim, falando mal do contador, eu já vejo que o cara tá em dívida. Ele é responsável, cara. Ele não tá fornecendo tudo que deveria, ele não tá, de repente... Falar mal de qualquer pessoa, né, cara? É mais fácil, né? É mais fácil. A gente chega lá, às vezes, os clientes, né, que vêm de outra contabilidade, e a primeira pergunta que eu faço é: o que aconteceu para você querer trocar de contabilidade? É a pergunta padrão, né? Sim. E aí vem um outro e pode falar: cara, meu contador não me dava a atenção necessária. Eu falei: mas você pedia ou você esperava? Porque aqui, se você não pedir, você também não vai ter. Você vai ter o que a gente está te entregando. Exato. Vamos alinhar a expectativa. Exatamente. Né? Vamos alinhar o que você está querendo? O que é importante para você que não pode faltar num atendimento contábil? Porque se não alinhar isso, cara, vai mudar nada. Porque o cara está esperando uma coisa que ele não está comprando. Você entende? E aí eu resolvi muito o problema. Na verdade, ele quer terceirizar uma responsabilidade que é dele. 100%. Ó, correndo o risco aí hoje, né, eu tive exatamente esse problema. Falei, olha, infelizmente, essa responsabilidade não é minha.
não é minha. É uma responsabilidade administrativa. Eu não posso absorver mais responsabilidades. E é uma das coisas que a gente bate muito pesado lá no treinamento, é justamente essa. É a tua responsabilidade, cara. É o teu negócio, né? Coloca as coisas sob perspectiva para que você tenha clareza. Eu ouvi um dia, né, de um... Na verdade é uma conversa que você sabe que é mentira, né? O cara falou assim... o pessoal do financeiro não me avisou, eu achei, sabe? Então, e eu falei, mas eu te avisei. Não, mas não sei o quê. Então, assim, você vê que é uma desorganização e é igual a lei. Mas eu não conheço a lei. Cara, mas se você errou, você vai pagar conhecendo da lei ou sem conhecer a lei. Não, mas peraí, inocência é crime? Fala pra mim, burrice é crime? Burrice, não. Não, se eu te entrego o básico, não é crime. Você tá querendo a mais. Claro que tem subjetividade no início, mas até onde eu me recordo, ausência do conhecimento acima do básico, na minha visão, não é crime. E assim, a gente precisa analisar a nível contábil, por exemplo, acontece muito isso lá no escritório, e eu sempre digo, bicho, dentro do nosso negócio, qualquer negócio, tem que rolar posicionamento. Seja num restaurante, seja num prestador de serviço de representação comercial, seja num advogado. O posicionamento daquilo que o teu negócio entrega, velho. Todo mundo vai chegar e querer que faz algo diferente. Se você ficar amarrando isso aí com todo mundo e falar, não, eu faço. Velho, tu é bom em quê? Tu é especialista em quê? O teu negócio roda bem em quê? Eu tenho que rodar bem em todos os setores. Então, toda vez que eu abro uma exceção, a gente falou sobre isso, eu tenho um problema de atender aquela exceção com outra pessoa sabendo que existe uma exceção e executando conforme a exceção. Eu quero ver se a pessoa vai saber daqui a 3, 4 meses, se não for a gente. Se não tiver um processo específico para aquele cliente, cara, ela não vai lembrar. Quantos problemas eu tive com isso? Um cliente que vende para o exterior tem um tratamento tributário diferente de um cliente que vende no Brasil. Como é que eu coloco os dois no mesmo procedimento? É impossível. Não tem como você enlatar e entregar a mesma coisa para todos, né? E aí o posicionamento tem duas formas na minha visão quando vem um cliente com uma diferenciação. O primeiro posicionamento para mim é sinceridade. Hoje, um cliente me ligou, ele tem uma que faz cachaça, o alambique? Destilaria? Uma destilaria. Ele tem uma destilaria e ele me ligou, ele não é meu cliente hoje, né? É um cliente potencial, já tem um contador dele, queria tirar uma dúvida comigo, conversar comigo sobre uma proposta para uma outra cliente minha que eles vão fazer sociedade. As empresas de restaurante são muito grandes aqui no Espírito Santo, elas não são do Simples Nacional, não podem ser de um regime simplificado, né, do Simples Nacional, do governo, que em tese era o regime teria que ser o regime mais barato, nem sempre é. Né? E aí eles, dentro do Espírito Santo, têm um incentivo tributário, que é o Compete-ES, né, para bares e restaurantes, que ele diminui o percentual do ICMS, do imposto pago, né? Sim. Acho que fica 3,2 por aí. E aí, cara, olha a sacada dos caras. Veja bem, a gente fazia os drinks, né? Não vamos mais fazer drink. Vamos comprar o drink pronto. Porque esse benefício não é para drink feito. Meu Deus. É só para revenda. Qual a estratégia? Velho. E aí foi uma conversa que a gente teve de uma pessoa que eu conheci hoje, aberta, por causa de uma oportunidade de negócio feita com outra pessoa. E aí eu lembrei agora, que é a questão da sinceridade. Ele falou comigo assim, cara, tu tem experiência na área de destilados, né? Na área de bebida alcoólica? Eu falei, velho, nenhuma. Mas nada que 15 dias de pesquisa... Só para tomar. Só para tomar. Nada que 15 dias de pesquisa, né, não resolva. Eu posso fazer todo um trabalho para você de análise do seu negócio, perfil dele, toda a legislação. Eu tenho 3 consultorias tributárias aqui. O meu problema contigo é tempo, eu não tenho especialidade. Mas eu posso ter se você me der tempo. E eu falei 15, mas hoje eu só te entrego em 45. Não vou tirar... Eu vou alinhar a minha expectativa contigo aqui agora, porque não adianta eu fechar com você e falar que eu faço daqui uma semana... deixar no sol. Velho, eu não posso fazer isso. E isso, assim, a sinceridade também foi uma das coisas que me trouxeram até aqui. Tem cliente que fala, cara, pela tua sinceridade, pela tua transparência, eu espero. Tanto é que teve cliente que vocês ajudaram a crescer tanto que chegou um ponto que até fugiu não vou dizer competência, mas você mesmo orientou que ele precisava de... Como é que é essas histórias? Você tem várias delas. Tem 2 que eu lembro agora, né? Uma eu cheguei até a comentar com você anteriormente, eu tenho outra também para falar.
Mas a primeira, ela é muito legal porque esse cliente, né, esse ex-cliente meu, ele hoje, talvez o segmento dele de streetwear, ele talvez seja um dos maiores do Brasil, se não o maior. Caramba. Né? E muita gente não sabe que essa empresa é do Espírito Santo. Não vou falar porque talvez ela não queira que ninguém saiba, né? Então, assim, eu abri empresa, cara. Fui eu que abri empresa aqui no estado. Na verdade, era microempreendedor individual, né? Um MEI. E depois eu orientei eles a fechar esse MEI, abrir uma empresa e começar do zero aquela empresa história ali, né? E dali não faturei quase nada na época, né? E, cara, foi uma explosão. O negócio aumentou de faturamento muito rápido, a proporção aumentou muito rápido. A sacada do dono nessa área foi sensacional. E depois muitas marcas começaram a copiar dele em relação à sacada dele de marketing e vendas. E foi estratosférico, velho. A nossa contabilidade, quando ele fechou comigo, na verdade, ele fechou comigo quando eu tava com a minha mãe. Eu não tava com o Jones, eu não tava com o meu sócio ainda, menino, moleque, não, mas todo mundo era. A gente sentou aqui em 5 pessoas, lembro até hoje, e um monte de moleque, 22, 23, 24, 25 anos, e o sonho, né? Todo mundo com sonho. Um querendo ser o maior, o outro querendo atender, falando que vamos atender, vai dar tudo certo, vamos crescer junto, vamos embora. Pô, só que o negócio cresceu 1000 vezes mais do que o meu. Chegou no momento, eu tava lá com eu, meu sócio e mais 5 funcionários, em 7 pessoas, para atender um negócio gigantesco, contratando, com um monte de complicação tributária. E eu não tinha nenhum especialista tributário na minha equipe. Eu falei, cara, eu não consigo te atender com esse nível de complexibilidade tributária que você está me trazendo. Tá fazendo um negócio com 27 estados e com 3 a 4 países. A maioria dos meus negócios, não todos na época, fazia o negócio só no Espírito Santo, pô. E aí eu sabia, estava sentindo já que eles precisavam sair. E eu já comecei a deixar claro devagar. Não fui naquele momento, talvez até por imaturidade da idade, eu não fui direto. Porque eu estava com uma coisa interna. Eu falei, vou perder esse cliente, cara. Eu vou botar meu atestado de incapacidade na minha cara. Mas é isso que eu preciso. Exatamente, eu tenho que saber minhas limitações. E outra coisa, tem que estar muito bem desenhado o que você faz e o que você não faz. Pronto. Eu converso com a minha equipe, né? Hoje tem um monte de coach, de treinamento, de um monte de novidades por aí, embora a Deio não é uma moda nem uma novidade, existe um monte de treinamentos, bons treinamentos, não é pior nem melhor que a Deio, são coisas diferentes da Deio, mas eu vejo que a gente tem que entender muito bem o que a gente faz. E o que a Deio faz é única, tanto é que a gente é notória, uma empresa notória. Sim. E nós temos que nos agarrar a isso. Então, não adianta falar, eu vou querer me intrometer agora em outro tipo de treinamento. Não. Eu tenho que ter essa humildade, saber o que eu faço, daquilo que eu entrego bem e continuar fazendo aquilo bem. Na época, eu fiz assim, ó. O fulana, né, a dona da empresa, o dono, aqui é o que eu consigo fazer, eu entrego isso. Mais do que isso eu não consigo entregar. Eu disse isso e a decisão ficou para eles. Chegou no final do ano, esperou não acabar. Alexandre, obrigado por tudo. Né? Você estava aqui no início, você acompanhou toda a nossa trajetória, mas agora ficou muito grande e eu sinto que você não consegue entregar. Aí eu falei, olha, você tem razão. Eu não entrego. Deixei claro nos últimos meses que eu estava no meu limite, né? E talvez por deficiência minha, por falta de braço, por falta de tempo para profissionalizar a minha equipe, mas eu não consigo atender isso no tempo que vocês querem e tá tudo certo. Tanto que quando ela saiu, eu falei, ó... O que importa é manter as relações. Pô, brigadão. Tudo, que vocês me ajudaram, que eu cresci junto com vocês, das ramificações das pessoas que estão ligadas ao seu negócio. Cara, eu abri basicamente as empresas todas dos fornecedores dessa empresa no início. Os caras eram todos informais. Eu abri a empresa de todos eles. A maioria tá comigo ainda. E aí aconteceu uma coisa que eu me orgulho muito. Essa empresa, beleza, eles saíram lá do escritório. Só que, poxa, minha relação com todo mundo lá desde o início é maravilhosa. E aí, cara, depois de alguns meses, começaram a me ligar os gestores, né, os responsáveis de cada área, os cabeças de cada área me ligaram. Alexandre, a gente tem um contrato aqui, né, a gente vai trabalhar como PJ, prestar serviço de consultoria, enfim, né? E a gente queria que você abrisse nossa empresa e gerenciasse a parte contábil. A importância de de deixar as portas abertas, né? E manter as relações. Quando eles me ligaram, velho, eu falei, poxa, mas e a contabilidade da empresa de vocês? Não, irmão, parceiro nosso é você. A contabilidade da empresa aqui, a gente entendeu o que aconteceu no passado, entendemos, mas você tem tranquilidade para atender a nossa empresa, não tem? Lógico, dá no peito. Cara, os caras abriram a empresa comigo, né? A maioria, foram 4 na época, né? 3 estão comigo, 1 não está,
né? E desde então eles estão comigo, cara, e maravilhoso esse relacionamento e me contam coisas assim, poxa, Alexandre, tá com essa dificuldade aqui. Compartilhem comigo dificuldades do negócio, né? Na expectativa, na esperança de quê? De que eu tenha uma experiência para ajudar eles. Aham. Ou seja, os caras confiam em mim. É. Cara, isso para mim foi assim. Confiança. E se um deles estiver me ouvindo agora, cara, eu agradeço muito a confiança que eles depositaram em mim, porque não é qualquer um que a gente A conta as confiança coisas. é a base do relacionamento, Pô, né? cara. Alexandre, e você teve também, assim, uma trajetória, né, com os treinamentos da DEI, teve uma experiência, e você é um dos grandes recomendadores hoje, né, do treinamento, né? O que mais mudou para você? O que mais valeu, assim, para você dentro dos treinamentos? Olha, cara, eu já tava segurando para falar essa, eu falei, o Adriano vai soltar, nós vamos falar. Eu tive uma condição pro meu sócio ser meu sócio, né? Eu falei, cara, tu tem que fazer um curso. Só se for assim. Como assim? Eu falei, se você não fizer esse curso, não tem como a gente gerir, porque a nossa vibração não é a mesma. Eu preciso alinhar o emocionalmente, alinhar o estilo de operação contigo. E se você não fizer o curso, você não vai conseguir entender as coisas que eu avalio. Você não vai conseguir entender quando eu chego para você e falo, vamos criar base com o colaborador, vamos com nossos amigos, com as pessoas que estão trabalhando com a gente. Como assim base, cara? Vamos embora. Cara, tem que ter base. Você vai entender A quando você linguagem fizer. não vai ser a mesma, né? Aí, bicho, e ficou. Ele falou, Alexandre, eu não vou fazer porque eu tava fazendo uma segunda faculdade, enfim, tinha coisas já, compromissos que estavam marcados. Aí ele falou, assim que eu terminar, no outro mês eu faço. E assim foi. Deu 2 anos, ele terminou, foi fazer. Quando ele fez, durante todo o processo, no meio eu tava animado, mas enfim, quando acabou o processo, ele, cara, agora eu entendi porque você pediu para eu fazer. Agora eu vi coisas que você falava que eu não conseguia ver antes. Ainda penso algumas coisas do meu jeito. Sim, mas eu claro. consigo te entender. É lógico, mas eu consigo te entender agora. Aí eu falei, tá vendo a necessidade da base? Como é que você vai liderar uma pessoa se ela não te dá abertura para liderar? É só uma ilusão sua achar que tá liderando. E em termos de resultado, vocês tiveram bastante resultado também, né? Cara, se perguntar para nós em relação a nossos ROIs todos que a gente fez, né? Na verdade, o plano de ação, né? E aí o ROI do plano de ação, basicamente, todos foram atingidos. Todos. E aí a gente está falando, cara, onde eu e meu sócio começamos com 14, 15 clientes, né? Quando ele fez o deal, a gente já deveria estar com uns 40, 50, 2, 3 anos, né? E mais 4 anos se passaram. De contrato de assessoria, eu tenho hoje 150 clientes na média. Aproximado, porque entrou alguns agora, eu não sei de cabeça. E sem contar o que vocês amadureceram em pouco tempo. Nossa, cara. E aí O estofo empresarial é outro. eu não posso, obviamente, falar de outras pessoas, mas o meu sócio teve uma situação pessoal que, para ele, o curso foi uma mudança de gigante. Tu conhece ele, né? Foi uma mudança gigantesca de curso na vida dele pessoal por causa do Dale. Porque dentro do curso, né, a gente começa a olhar um pouquinho para nós, né? Sim. E, porra, o que eu lembro é a mudança comportamental só vai acontecer junto com a mudança emocional. Exatamente. Não adianta mudar comportamento E essa sem a visão. é a diferença do Dale Carnegie, que é aquilo que nos torna únicos, que é a mudança emocional. Quando a pessoa muda emocionalmente, é como se ela tivesse passado por um processo e ela não volta mais atrás. Exato. Ela expande de tal maneira que começa a caber mais coisas dentro da cabeça dela. Ela consegue lidar com mais coisas. E com isso, ela muda o comportamento e atinge outros resultados. E é muito comum a gente ver aí. Eu tive um participante lá agora. Cara, aumentou as vendas no balcão em 150%. Teve outro que aumentou as vendas de seguro em mais de 30%. Então, não é um fogo de palha que ele colocou ali, uma energia excessiva e bateu a meta naquele mês. Não. Ele expandiu e ele consegue sustentar esses novos números. Eu acho que eu tenho 10 planos de ação, cara. Salvos lá. Todos os ROIs batidos. Então, quando eu falo em 900% de crescimento, lembrando que eu fiz o Dale antes de fazer a minha sociedade. Então, os 900% de crescimento foram, e eu falei aqui já, né, o meu faturamento do ano passado, eles foram após o curso do Dale. Durante o curso eu fiz minha sociedade, depois ele fez o curso e eu fiz novamente, né, 2, 3 vezes aí, né? E aí tudo isso veio depois. Claro, beleza.
É por causa do curso? Não, o curso É abriu. uma parte. Claro. É igual do contador. Exato. O curso tem a parte É o dele, suporte, mas tem né? o participante que tem a parte tipo assim, quem dele. tá ouvindo pode achar, pera aí, que chabu é isso aí que o curso tá fazendo mudança na sua vida? Não, cara. Inclusive, meus amigos, se for procurando uma mágica, procurando um pó de pirim-pim-pim, uma varinha de condão, não venha fazer o curso da Deio. Por favor. Agora, se você tem um comprometimento consigo mesmo, se você tem vontade, se você quer ir para um outro degrau, sabendo que vai ser exigido, sabendo que nós vamos apertá-lo até sair todo o suco, aí você pode vir que a gente vai conversar a respeito disso. Agora, esse negócio de mágica, cuidado com aquilo que traz muito encantamento. Tem um monte de bobagem por aí. Tem um monte de bobagem. E tem um monte de gente querendo... um narcisismo atrás de um diploma internacional. Esquece isso. Esquece isso. O Deio não é para qualquer um. É para quem quer deixar de ser qualquer um. Tá bom? Não é à toa que esse negócio tem 100 anos. Isso não é uma moda. Isso funciona. Funciona, cara. E assim, como eu te disse, eu quis dizer que o Dale, ele me ajudou a me entregar uma maior análise sobre o meu negócio e o que eu quero chegar, ou seja, clareou os meus objetivos e me fez seguir o que é realmente importante e para fazer logo, né? Isso eu nunca esqueço. Cara, o que tem resultado logo? Porque o que não tem nos próximos 3 meses... Esquece. Não é tão importante assim. Tá no planejamento, mas não é agora que a gente vai analisar. É quando ele passar a ser mais importante. Vamos resolver o mais importante? E, velho, isso passou a ser comum nas minhas reuniões com meu sócio. A pergunta A linguagem alinhou. Claro, vamos resolver o que é mais importante? O que é mais importante hoje? É isso, isso, isso. Bicho, então vamos resolver isso. E esse aqui? Não temos dinheiro, não temos tempo nem braço para isso agora, então não é importante. Vai ser feito depois. Eu tive numa instituição... eles fizeram um grupo fechado, né? E a superintendente participou do treinamento. Eram 20 e poucas pessoas. Um dos objetivos dela era fazer uma captação em grana de 700 mil para 1,5 milhão. Ela atingiu 12 milhões nesse período. Pra você ter uma ideia. Em 3 meses. Nossa, né? é muito então, mais do que eu... Ela esperava 1,5 milhão. Atingiu 12 milhões. Mas o que é legal, que mudou dentro da instituição? A forma deles conversarem. A conversa ficou mais reta, ficou mais direta, sem desculpa, e a coisa flui muito mais. E outra coisa, as pessoas pararam de se ofender. A conversa fica mais reta, as pessoas ficam mais maduras, ficam mais adultas, e com isso elas têm a capacidade de focar melhor naquilo que tem que ser feito agora. Sim. E você falou de algo muito interessante agora. Elas pararam de se ofender e a conversa ficou mais reta. Ficou adulta a conversa. Quantas sociedades acabam por ego e pela forma como a gente fala de um querer ser maior que o outro? Uhum. Sociedade, relacionamento, tudo, né? Sim, e aí é o que a gente trabalha muito forte, essa parte de comunicação. E o Deio falava assim, dentro das organizações, 90% dos estresses são pela falta de comunicação ou pela comunicação ruim. E os outros 10% normalmente são bobagens. Quando tira isso, olha a limpeza que faz. E aí isso tudo tem a ver com o ambiente organizacional. Às vezes, Alexandre, as pessoas falam assim, Adriano, você não faz uma palestra de motivação na minha empresa? Cara, eu até faço, mas o que você está chamando de motivação? Exato. Qual é o ambiente que você, como líder, como gestor, os seus coordenadores deixam lá? Não adianta ir lá fazer um barulho, falar que as pessoas são incríveis cara, se o teu ambiente não for legal, for um ambiente tóxico, não tem palestra de motivação que deseje. E aí, quando a gente começa a tratar as pessoas como adultas, ter uma conversa mais reta, as pessoas param de se ofender, acabou. É natural que o ambiente fique mais leve e mais produtivo. Muito mais. E eu tinha esse problema, né, com o meu sócio no início, e a gente não chegou em níveis de um não gostar do outro. A gente sempre conseguiu separar as coisas. Porém, né, tinha o problema do, e aí, quem é que tá certo, quem é que tá errado? Quem é que abre a mão do negócio? Quem é que tem o juiz aqui para dar... chama o VAR, você entendeu? Então, assim, o que aconteceu depois que eu entendi isso aí, da objetividade? Inclusive, um grande amigo nosso, posso chamar assim, o Wallace, me deu... Wallace, me dá a dica aí, você que é CEO e tal, não sei o que lá.
Alexandre, esse final de semana que a gente vai conversar e fazer um curso, né? Você vai entender sem eu te falar. Cara, quando acabou, eu falei, puta, velho. Eu só posso falar, primeiro, né? Na D eu tenho. Só posso falar da minha evidência, da minha vida, do que aconteceu comigo e eu só posso falar de fatos. Eu não posso falar de subjetivo, de achismo, do que eu acho que é ou não. Cara, qual é o fato? O que aconteceu pra mim que serve, o que aconteceu comigo que não serve e o que de fato aconteceu. Eu não posso falar de mais nada além disso. A emoção que eu sinto é o que eu penso a respeito daquilo, mas o que é fato é fato. Lógico, e eu pensar a respeito não vai mudar o fato. Não vai mudar o fato, e nem sentir. Né? Exatamente. O meu sentir não muda o fato. Cara, gostei, não gostei, tá baixo, tá. Eu tô feliz com a meta, tô triste com a meta. Isso é sentimento. Agora, o que não muda é o número. Eu tenho histórias assim sensacionais, isso aí de gestão mesmo. E a gente tomava decisões estratégicas e o clima ficava quente, eu já falo alto no dia a dia, ele fala mais alto já que eu. Expansivo. Nós já chega gritando, né, velho? E minha esposa, quando atendo o meu sócio, ela aí, meu Deus, bota o fone que o pau quebrava. Não quebra mais. Por quê? Cara, eu lembro fatídico dia, a gente sentado num café e a gente falando sobre investimento, sobre contratação de pessoas, e eu falando, contrata. Aí ele, não, dá certo, ela consegue entregar tudo, não precisa contratar, nós não temos dinheiro para isso, contrata. Aí um querendo abrir a mão, o outro querendo fechar, enfim. Cara, depois que eu entendi isso, eu falei, velho, quanto tempo que eu perdi falando sem nada na mão. Próximo dia eu falei, contrata. Uma reunião baseada em pensamentos. E ficava lá os dois malucos. Aí, cara, depois de um mês, eu peguei o relatório lá do sistema, que o relatório entregava as horas, entregava tudo. Aí eu falei, olha, a pessoa é campeã de hora extra e ela é campeã de atraso. Você quer mais dados, além de uma pessoa que mais trabalha e tem mais atraso? Cara, e que mais faz tarefas? Você quer mais o quê para entender que tem mais uma pessoa? Mas que não tem acho. Os dados indicam que falta gente contratando. Nós temos um parceiro que é da Boeing, né? Sim. E ele diz um negócio muito interessante. Fatos e dados nos libertam. Total. Nossa. Então, os fatos e dados nos libertam. E às vezes é ruim a gente olhar para os fatos e dados, porque algumas pessoas têm aquele pensamento e o sentimento acompanha mas encarar os fatos e os dados é libertador. Porra, velho. Alexandre, muito obrigado, tá, por esse... Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, na tua empresa? Pode olhar para aquela câmera ali. Para quem quiser me seguir, eu confesso que eu sou um pouco fora das redes, né? Mas é o Casagrande _Alexandre. Não posto muita coisa, não tô um pouco off de rede social ainda, né? Talvez no futuro, né? Pode vir coisas novas aí, mas a nível de empresa, né? Eu tenho a Mais Valor Contabilidade Empresarial e vai ser um prazer conversar com quem quiser falar de negócio, com quem quiser falar de benefício fiscal, com quem quiser falar de vantagem tributária, com quem quiser falar de análise de indicadores econômicos. Vai ser uma maravilha atender. Não precisa mudar de contador, não precisa ter dor disso. Primeiro vamos conversar. Pode acontecer uma consultoria, pode só ser uma conversa mesmo. E o que eu puder ajudar, cara, eu cresci assim, sem esperar nada em troca. É dando o que se recebe, né, velho? É agregando valor. Agregando valor. O nome da empresa, Mais Valor, veio do agregar valor. Eu sempre preciso agregar mais valor. E as pessoas estão dispostas a agregar valor para nós quando nós agregamos valor, né? Muito obrigado, Alexandre. Tivemos aqui com o Alexandre Casagrande. Espetacular ouvir um pouco mais da sua história. E quem quiser também entender um pouco mais a respeito do treinamento Dale Carnegie, vamos conversar. Finalizamos aqui o nosso 7º podcast com essa pessoa espetacular. Abraço!